Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Observe que o vídeo relacionado ao 77º Quinto Giro Desafio Enem está sendo publicado um dia antes do normal. Por quê? Porque nesse domingo é o primeiro dia da prova do Enem, onde você vai trabalhar linguagens, códigos e suas tecnologias, resumido na língua inglesa ou língua espanhola, bastante língua portuguesa e redação, além das ciências humanas e suas tecnologias, que envolvem geografia, história, alguma coisa de sociologia e filosofia. O que isso significa? Será que eu fico livre do pensamento matemático? Se você for pensar, a organização de uma redação ela é estruturada, ela tem um caminho, aquele tradicional início, meio e fim. Ou seja, querendo ou não, é um fracionamento, tanto das linhas, como o fracionamento da ordem do texto, como um fracionamento na organização do tempo, visto que você tem muitas questões para resolver, tanto das linguagens e suas tecnologias com os códigos, como também das ciências humanas e suas tecnologias. O que isso significa? Eu não preciso fazer cálculos, mas eu utilizo os mesmos artefatos, os mesmos preceitos de organização para alcançar o sucesso da operação. Então, se formos por este lado, hoje eu não vou explicar para vocês como se faz um cálculo, mas estou aqui para tranquilizá-los sobre a questão que vocês devem ter um bom descanso, vocês precisam ter uma alimentação com produtos saudáveis, não carregados muito com açúcar e gorduras, para que no dia da prova você esteja muito bem. Isso quanto à redação, digamos que sabe-se que a redação tem um peso fantástico nesse desafio que você tem para realizar os seus sonhos. Logo, a organização das atribuições de cada etapa do texto é fundamental para que você consiga ter uma boa introdução, uma boa argumentação dissertativa e fazer a etapa conclusiva. Tudo dentro daquelas linhas. Importantíssimo, não esquecer um título. Mas, professor, como que eu vou fazer o título? Uma dica é Uma dica é você escrever lá no início da sua redação, título, dois pontos, e daí produzir o seu texto. Quando você reler pela segunda ou terceira vez o seu texto, você vai entender exatamente o que o seu texto está dizendo, o que a sua redação está dizendo. Então, a partir disso, você pega a ideia-chave e joga no título. Mas como que eu vou fazer uma boa redação? O que vai cair nesse tema da redação? Olha, não se assiste muito televisão para quem está estudando, para quem tem suas preocupações quanto ao seu futuro profissional e quanto à sua organização de realmente sair vencedor nesta tarefa. Eu sugiro para você dar uma olhadinha nos últimos 15 dias. Mas, professor, eu não fiz isso. Você pode procurar nas plataformas digitais, dar uma olhadinha o que era o foco dos telejornais nos últimos 15 dias. Dá uma olhadinha nisso. Verifique que depois de 24 horas ou depois de 48 horas, os principais jornais liberam as suas manchetes ou cópias das suas folhas na internet. Olhe o que nos últimos 10, 15 dias foi manchete nos jornais. Isso são possíveis temas para a promoção do tema da redação. Também, eu não comentei sobre isso, porque não é o foco do meu trabalho falar sobre redação, mas já que você está assistindo 24 horas antes da redação, e você também poderá se preparar com bastante tranquilidade no turno tarde, o que aconteceu que lhe chamou a atenção? Observe todos esses fatores
E de preferência, já faz uma retrospectiva lá de agosto para cá e verifica o que mais impactou o Brasil, em termos gerais. Você não vai focalizar na região sul ou na região norte, nordeste, você vai dar uma olhada num parâmetro geral. Aconteceu alguma coisa que chocou a sociedade em relação a condições sociológicas? Houve aconteceu alguma coisa drástica a nível de país ou que repercutiu a nível nacional? Aconteceu alguma coisa muito triste? Aconteceu alguma coisa muito alegre? O que aconteceu na política? O que aconteceu na economia? É importante você saber. Professor, eu preciso dar uma olhadinha a nível mundial? As principais manchetes que estão disponíveis nos últimos 15 dias, 30 dias a nível mundial, dá uma peneirada, dá uma olhadinha sem compromisso e reflete sobre aquilo que mais lhe impactou, porque provavelmente um daqueles temas vai estar lá para você escrever a sua redação. Isso é complexo? É, mas o professor Alexandre está aqui para dizer que, com bastante tranquilidade, tá? Com bom descanso, com uma boa alimentação, você vai alcançar o sucesso da operação. Mais um detalhe: as questões relacionadas à geografia e história é muita leitura. Então, automaticamente, para você não investir tantos minutos lendo questões demasiadamente demoradas, o que você vai fazer? Você vai ler primeiro a parte final da questão. Antes de ler todo o texto da questão, você vai ler lá o último parágrafo, que é a pergunta que você vai responder. Leia primeiro aquela pergunta e depois leia a questão. Porque daí você já vai ler a questão pensando em responder a pergunta. O que muitos fazem? Leem todo o texto, investiram 30, 40 segundos preciosos e daí leem lá a pergunta. Daí a pessoa não deu ênfase naquela pergunta, vai ter que reler novamente. Então, isso é muito importante. Observe que a prova das linguagens, códigos e suas tecnologias tem muito texto. É quase que, dá para você dizer que a prova é quase um livro. Então, sempre faça o seguinte: leia a pergunta que você vai responder lá no final da questão, e daí leia o texto focado em responder aquela pergunta, e você vai ver que muita coisa vai dar certo na sua prova. Isso vale também para qualquer outro concurso que você for fazer, tanto a nível médio como básico do ensino superior. E também para você que vai no próximo momento ingressar na universidade, saiba que essas dicas também são válidas para que você consiga alcançar o seu desejo profissional. Detalhe: os principais cursos a nível de Brasil, quando fazem, muitas vezes fazem um vestibular embasado em 75, 80% numa redação. Então, se você for bem na redação do Enem, continue estudando para que você faça uma boa redação para alguma seleção interna ou externa que as universidades vão fazer, porque a boa escrita, um bom trabalho acadêmico faz parte em todas as áreas, faz parte de todas as áreas. Então, tranquilidade que você vai alcançar o que você realmente deseja. Professor, agora, se esse ano não der certo, não conseguir, o que eu faço? Já comece a estudar para o próximo, e assim sucessivamente. Professora, a dica que você deu, eu deveria ter recebido ela antes. Saiba que se você não alcançar o sucesso da operação agora, você já vai estar se preparando para a próxima etapa, que vai ser no próximo ano. O que tem? Tentar uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, seis vezes. O importante é você fazer e não perder a oportunidade que se instala a cada ano. Vamos continuar estudando? A partir de amanhã, novamente, vai ter questões de matemática que nós vamos estudar até o dia anterior à prova do segundo dia do desafio Enem, o segundo dia do Enem, com o desafio Enem. Então, sucesso, bons estudos,
realização para você. Super abraço.